O Sem Censura está começando agora. Hoje vamos falar de uso indevido de anabolizantes, assunto do nutrólogo Alexandre Merheb. Numa época de exibição de músculos, todos querem um corpo definido e rápido, muitos acabam apelando para o uso dessas substâncias que aceleram o crescimento dos músculos, mas podem causar vários problemas de saúde. O Walid Ismail conquistou vários títulos como lutador de MMA e vale tudo. Ele conhece bem esse universo da preparação, do treinamento de um atleta, né? E vai falar dessa questão dos anabolizantes entre os atletas e nas academias. Vamos falar também de literatura. O escritor Eduardo Moreira está lançando um novo livro, Encantador da Montanha. Depois do sucesso retumbante de Encantadores de Vidas, Eduardo fez um livro de ficção, onde ele conta a história de um jovem que aprende lições de um sábio através do contato com a natureza, uma mensagem de esperança, paz e liberdade. A autora e diretora Cristina Fagundes pesquisou durante 6 meses o significado da felicidade, e essa pesquisa se transformou numa peça em cartaz no Rio. O espetáculo mistura drama e humor, fala de 4 pessoas que estavam marcadas para morrer, mas que ganham uma segunda chance, desde que encontrem a felicidade em 24 horas. Falando em urgência, e a música hoje fica por conta da cantora Chiara Tivello, que vai falar do show Solo Mais, com participações luxuosíssimas de Ana Carolina e de Preta Gil. Claro que a gente conta com a participação de vocês, por e-mail, por fax, enfim, debatendo com a gente esses assuntos de hoje. Merheb, eu começo te perguntando isso, né? O que é, afinal de contas, a tal da bomba que detona o fígado e que é anabolizante, que uns chamam de bomba, que cai no doping, não é doping? O que é essa história? Você tem vários tipos de bomba no mercado aí. São substâncias destinadas a aumentar, de uma forma ou de outra, o tamanho da fibra muscular, a resistência, a capacidade de estocar o combustível dela, que é o glicogênio, e aumentar a força física, o rendimento, enfim, provocar uma explosão. A maneira de utilizar isso é que é o grande problema. As pessoas normalmente, quando querem aumentar a força usando um anabolizante esteroide, por exemplo, que é um derivado da testosterona masculina, hormônio masculino, eles fazem sem nenhum tipo de orientação específica profissional. Normalmente saem seguindo aquilo que na academia mandaram fazer. E com a orientação de um professor de educação física, que entre aspas, né, cujo único substrato para poder indicar uma coisa dessas é já ter usado. Eu já usei, não fez mal nenhum, pode usar que isso é ótimo. Tá? É complicado, porque com a orientação profissional adequada, isso pode ajudar em determinados casos a ganhar um pouco mais de massa, tirar uma magreza constitucional que põe o cara em má condição, mas é preciso tomar muito cuidado com os efeitos colaterais dessa medicação, porque isso é um hormônio. Você imagina um cidadão de 25 anos de idade botando um hormônio masculino para dentro, somando o seu hormônio dele, aquilo vai enganar completamente a hipófise, que é a glândula que controla a produção dos hormônios. E com a hipófise enganada, você faz uma atrofia testicular progressiva e quando você parar de usar esse anabolizante esteroide, você está fazendo uma insuficiência hormonal crassa, que exige que você volte a tomar o hormônio. Na dose que você anteriormente usava para ganhar peso, você passa a usar para não perder. E daqui a pouco você cria uma dependência tão grande que o cidadão não pode mais ficar sem o uso dessa substância. Então é uma droga perigosa, tão perigosa quanto qualquer outra droga, tipo cocaína E ela é legal, o anabolizante, né? Essa Vamos chamar, medicação se ela eu está no falar o mercado. anabolizante, dá pra gente englobar isso tudo. Dá para É englobar um bando legal ou é deles. ilegal? Não, as testosteronas, que os hormônios esteroides anabolizantes são legais, tanto que estão disponíveis para ser vendidos em farmácia agora, com receituário específico para determinadas situações que não tem nada a ver com estética, nem com aumento de força e ganho de capacidade de competição. Então o Explosão e efeito competição. colateral disso é que dá a força. O problema é o efeito colateral. Não, um dos efeitos colaterais disso pode ser encarado como aumento de volume corporal, mas não é efeito colateral. Esse é o objetivo de quem usa para fins estéticos. Sim, mas Tá? você tem um remédio no mercado, ele é indicado para X. Para Você insuficiência usa gonadal. Tá? para Quer dizer, o indivíduo que não Y, produz hormônio suficientemente, você faz um exame, vê que o cara não está produzindo, tem estímulo da você hipófise e receita não ele. reage, e você tem aquilo. Tá. Tá? Aí Para você tem tudo reposição. normal e coloca isso em cima, você ganha músculo, Como é isso? reposição hormonal, a utilização da testosterona é uma coisa fantástica. Hoje em dia, a maioria dos homens de 40, 50 anos já pode se candidatar a isso, desde que tenha uma orientação adequada.
Agora, para uso, para imposição, para fazer hipertrofia, para ganho de condicionamento físico, eu É que acho está errado. estética, quer dizer, eticamente uma coisa ruim e medicamente uma coisa pior ainda. Tá? Eu não indicaria. Dizem que o netinho está no hospital e com o fígado baleado, vamos chamar assim, por conta do uso de anabolizantes. Não é um caso público, o netinho está internado porque ele é um cantor, mas há outros casos de profissionais do jiu-jitsu, etc. Eu já até entrevistei alguns que tiveram câncer e ele mesmo me disse que era em decorrência do uso de anabolizantes. Como ele não está mais aqui entre nós, não posso perguntar para ele, mas isso tem a ver? Quer dizer, esse fígado Essa questão do Netinho parece uma coisa detonado? meio complicada, porque, na verdade, o Netinho ele foi internado pela primeira vez, pelo que acompanhei no noticiário, por causa de uma lesão muscular que não é muito típica em pessoas que malham regularmente. Fez uma ruptura muscular no ilíaco, musculatura também ilíaca, li isso. que não é uma coisa normal em quem treina, normalmente. Devido a essa lesão, ele foi internado porque estava com a dor abdominal. Na investigação dessa dor abdominal, passaram por uma ultrassonografia hepática e descobriram um monte de nódulos. Quer dizer, foi uma descoberta na triagem, né, dessa dor abdominal que ele sentiu. E levantou-se a suspeita de que ele tivesse esses tumores pudessem ser malignos. Então, vamos fazer uma biópsia de fígado, que já não é um procedimento muito seguro, muito equilibrado numa pessoa normal. Quer dizer, é preciso muito cuidado para você fazer uma biópsia hepática, porque é um tecido esponjoso que sangra com muita facilidade. Se o indivíduo, por alguma razão, anteriormente chegou a usar uma quantidade importante de anabolizantes esteroides, não estou nem dizendo que ele usou, não sei. Aparentemente sim, né? Porque ele está enorme de grande, né? Porque ele cresceu muito rápido, Muito cresceu rápido. também Você vê uma rápido para a fotografia dele gente. deitado no hospital, o braço do cara é maior que a minha Mas perna. assim, ele não era assim. Ele não A era gente assim, que era um cara entrevista pequeno, sempre, a né? gente se lembra, né, da pessoa e vê quando você vai encontrando. Mas Nossa, se como ele usou, está forte. ele tem tal. um fígado fragilizado, porque aumenta a Pelo vascularização do fígado, tá? E uma biópsia corre o risco de fazer um sangramento mais intenso do que no indivíduo que não tem usado anabolizante esteroide. Então, isso pode ter sido uma das causas da descompensação, que se seguiu esse sangramento hepático, aquilo cria uma coletânea de substâncias dentro do fígado que acaba se contaminando com bactérias intestinais e ele fez um abscesso hepático. E aí, a partir daí, a coisa começou a complicar mais e mais, tá? Se o anabolizante esteroide provocou isso ou desencadeou, aumentou o processo de complicação, a gente não pode jurar, mas aparentemente sim. Tá? Até porque se usou, não usou com a competência necessária, com a orientação de um profissional que sabe o que está fazendo. Tá? É uma situação delicada essa de usar, então. A situação Se você não delicada tiver a é uma indicação. decisão complicada porque ela é tomada no âmbito de academia, ela não é tomada no âmbito médico, organizado. Principalmente que é enfim, estética, tá? né? Nesse caso, No caso ele, dele, basicamente estética. porque Ele nós não estamos precisa... supondo, aqui está tendo uma... Mas você tem supondo, razão. ninguém tem uma prova, mas vamos dizer, se não fosse Porque a gente tinha não uma perguntou outra pra pessoa, ele, uma mas a outra ideia pessoa. é essa. A pior coisa, eu acho, hoje em dia é a estética. As pessoas tomam para ficar mais forte, para ficar bem, para ir à praia, não tem uma orientação médica. E nesse particular, o esteroide ele ajuda muito, porque ele faz realmente o cara ficar maior, ficar lisinho, gordura seca. Tá? Mas fica sem Ele resistência. aparenta, Fica sem... O que Fica, acontece não tem é o seguinte, resistência nenhuma. o grande... tendão fica fragilizado, essa Tendão. ruptura que ele teve no músculo, às vezes acontece porque o músculo fica tão forte, o tendão não acompanha, que Eu ia falar arrebenta o isso, tendão. eu ia falar isso. Eu morei muitos anos nos Estados Unidos. A primeira coisa que você treina bastante são os tendões, para ele ficar forte. São muita isometria, é um trabalho para você fortalecer os tendões, porque o atleta ele tende a ficar mais forte pelo treinamento. Isso acontecia muito na Rússia. Começou essa onda de anabolizantes na época da cortina de ferro, que eles realmente faziam... O laboratório dos atletas era uma loucura. Por isso que a Rússia, naquela época, tinha uma superioridade E a Alemanha Oriental, idem. Né? incrível. Matava todo mundo Os a Estados pau. Unidos também. Não vamos tampar o sol com a peneira. O que acontece é o seguinte, o atleta, quando Só ele que era quer... mais evidente na Rússia. não era nem que Na porque... União Soviética. Era... Na então União Soviética. Ninguém que sabia lá- o que acontecia. Ninguém ia lá fazer doping. Hoje o mundo mudou muito. Então, os atletas, para se doparem, tem que ser muito inteligente ou muito burro. Valide, no MMA existe controle antidoping? Totalmente. No UFC, praticamente todo evento do UFC tem 2 ou 3 atletas que
fazem os exames, porque tem que servir Tem de sorteio? exemplo. Tem um sorteio e geralmente a luta pelo título tem exame, geralmente, que é muito importante, porque o atleta quer ficar forte, porque você tem um rendimento realmente muito maior. Isso É inegável. é inegável, mas o que acontece hoje no MMA, na luta em geral? Além do antidoping, todo atleta, que você já deve ter ouvido falar muito, né, quer baixar de peso. Eu estava conversando ontem com o Rafael dos Anjos sobre isso. É Rafael dos Anjos, o rapaz que queria se lembrar. Gente da melhor qualidade. E ele me dizendo exatamente isso, que eles perdem, ele teve que perder perto de 20 quilos para disputar essa luta que ele vai disputar agora. E é incrível. E ele não tem para perder mais do que 3, 4 de gordura. O resto é tecido Mas perde nobre. água, né? Mas perde água. Perde água. E ganha no dia da luta, depois que pesa, 10 quilos. Fácil. Tá? Num dia. Ganha 10 quilos Pra poder fácil. entrar e lutar Porque e desidrata. Eu ouvi dizer de uma coisa de uma dieta em que você assume potássio, muito potássio, começa a comer sem sal um tempo. Como é Não, uma coisa, não é que antes da você- luta, da competição. Uma pessoa na academia fala... Você tira o potássio. Quando está chegando perto da luta, você tira o potássio. Mas antes você... Não, eu Toma. nunca, não, porque não precisa. Para o MMA não precisa. Para o esporte de luta, de alto rendimento, você não precisa tomar potássio. Tipo assim, o potássio vem nas frutas, né? Alimentos Água de naturais. coco, é, na Mas água isso de seria coco. para modificar a osmoralidade do sangue e fazer com que ele consiga eliminar mais água antes de treinar e depois ele Exatamente. puxa essa água toda de volta para o organismo. Entendi. Ah, então ele pesa. Ele pesa, acho que 24 horas antes, né? Não Pesa sei. 24 horas antes, E praticamente. aí ele tem 24 horas para botar para dentro. Não, é incrível. O Quando líquido acaba que ele esse, tirou para pesar. eu não esse é o consigo grande entender mistério, isso. que nem agora. Eu fiz o evento em Mas por que tem Belém. que fazer isso? Porque você fica muito forte na categoria de baixo. Imagina, você tem Para baixar o você tem 100, você tem 80 quilos. O cara tem 80 quilos, hoje luta 66. No dia, um dia antes da luta, tá com 66. No outro dia, tá com 78, 80 de novo. Tá, Por então quê? para fazer fotos é perfeito para quem quiser Mas você aparecer não, mas é um muito. treinamento. Faça São essa dieta. pessoas, presta atenção, são pessoas treinadas, uma coisa muito importante. Quem está em casa é um mito achar que vai ficar na sala, porque é uma coisa incrível, é uma loucura realmente. Como na minha época não tinha peso, eu lutei na época, eu não tinha peso, então era uma loucura, aquilo sim era uma loucura. Eu não sei o que é pior, uma luta sem peso ou uma luta para perder tanto peso. Porque Porque é um sofrimento muito grande. Agora, no último evento, tinha um garoto do interior do Pará que não estava conseguindo perder 300 gramas. Nossa. Aí, o que acontece? A pessoa do meu estado da luta. Eu procuro trabalhar muito com quem veio da luta. Aí, um dos juízes estava, até o Alessandro, estava com pena do garoto. Vem cá, bota o plástico. Aí encheu ele de plástico, agora vai. Em 10 minutos ele perdeu as 300 gramas. E ele estava quase para desistir. E ele tinha perdido em 10 dias uns 12 quilos. você enrolou ele assim, fez um charutinho. Essa pessoa que trabalha para mim, que depois eles me falaram Nossa. que ele estava demorando a perder. Não, mas é realmente uma Choque. loucura. Choque Agora, passa para pelo mulheres mesmo problema. é ainda mais complicado, porque as mulheres têm esse ciclo de retenção hídrica, né, no Mas meio. perde também, que a luta Perde feminina e também ganha, perde. É e- O impressionante. jockey chega a ficar E a pessoa fica 24 muito horas sem comer e forte. beber nada Muito para perder forte. peso. Isso é triste, né? É uma coisa absurda isso, né? É Ele triste tem que porque se eu acho reidratar a hora que ele sobe no cavalo. Você Sim, não aguenta porque ficar lá em cima. senão ele vai cair, vai desmaiar lá em Vai cima. desmaiar, ele perde toda Quem? a lucidez Tá falando dele. O quê? jockey. Mas o jockey é diferente. Não é ele que vai correr, né? Não, o jockey é diferente. Ele realmente, ele fica no limite dele o tempo inteiro. Não é nem só... Porque ele não pode ser grande. Você não vê um jockey grande. Não, todos Todos são pequenos. Por quê? Para mirradinhos. não pesar no cavalo. Então, a vida dele... O jockey, você não... Que nem um lutador. O lutador luta 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Há uma diferença muito grande. O jockey não, é toda semana, então ele vive, tipo assim... É uma loucura, tipo assim, você Que nem tipo, vida come, de modelo. vomita. A do jockey é constantemente magra. Bailarino. O que Você será sabe que qual é? acontece com o jockey depois que ele para Não, de ser jockey? o que Ele acontece vira uma com todo pipa, mundo né? que Deve passa ser. a vida- Ele deve soltar aquelas amarras, né? O que acontece com Não, todo cara, mundo deve que passa a relaxar. Vai vida pra preso. churrascaria Deve direto. compensar, Todo mundo que né? passa a vida em crise, no vermelho, quando para, engorda muito. Porque o organismo aprende a defender o pouquinho que tem lá. É engraçado isso, é uma grande verdade. Isso é uma realidade. Ex-atletas dificilmente mantêm peso depois. Dificilmente. Passaram a vida inteira, tá? Tem que não se comer segurando. nada. É. Você engraçado. fica condenado a cada vez comer menos para não Ó, vou engordar. falar uma coisa, eu tenho um amigo que estava até falando, pô, Valito, pô, emagreceu, tá consigo se manter. Pô, e eu fui pro meu nutricionista, até o Sérgio Lira, que é meu irmãozão que trabalha comigo, até consultor do Django.
Inclusive, depois vamos falar de Django Fight, não vamos esquecer, que vai ter agora dia 1º de junho aqui no agora Rio. tu vai falar disso que eu quero falar, depois tu fala desse Aí o troço. que ele chegou pra mim e falou, pô, Valide, eu cheguei com o meu nutricionista, falei que, pô, você tava bem, mas que você comia bem. Eu falei, essa gente tá ficando maluco? Isso era a época que eu lutava, que eu comia bem. Agora eu não como. Eu, tipo assim, eu procuro, eu sei que é errado, mas eu procuro comer o mínimo possível. E você vai ficando condenado a cada vez comer menos para não engordar. Mínimo possível. E eu faço cardio, e olha que eu não sou mais atleta, mas eu vivo uma vida de atleta. O marido, inclusive, mas até com os filhos dele. De manhã, assim, não junto, mas na mesma academia, que é na Bodytech da Barra. E eu chego lá de manhã, faço 1 hora de cardio todo dia, pô, e vai chegando a idade, e você é uma briga, é uma luta constante contra o peso. Eu brinco até com os meus amigos, que eu digo que eu faço que nem meta, eu gosto muito de meta. Eu fui atleta a vida toda, depois fui pro lado do business, da promoção de eventos, e eu procurei, a minha vida sempre foi metas, então minha meta é toda quinta-feira eu me peso. Então não posso, sabe? Então é uma guerra, quando você falou agora, o ex-atleta é muito mais difícil de manter o peso do que o atleta. Eu estava até brincando com o Popó, consegue também manter o peso, é o Popó. Eu até estava brincando com ele, e aí, Popó, tá segurando. Ele falou, pô, vai, engordei 5 quilos, mas tenho que perder de novo. Então, tem essa brincadeira dos ex-atletas, entendeu? Você lutar, porque eu acho que é importante para a saúde você procurar não engordar. Principalmente quando você foi atleta, porque ele falou tudo. Você engorda realmente, é Agora, impressionante. Leda, é engraçado porque é o seguinte, eu até escrevo isso no meu primeiro livro, e hoje eu recebo, assim, dezenas de e-mails por dia, de pessoas que perderam 40 quilos, histórias incríveis. E o nosso organismo, ele tem esse nome, o Nuno Cobra fala muito sobre isso, porque ele se organiza. Ele é uma máquina perfeita, fruto de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. E a gente olha para esse organismo e tenta fazer uma coisa diferente, achando que ele vai funcionar melhor, em vez de dar as condições que ele precisa para funcionar de uma forma perfeita. Ele é uma máquina perfeita. Eu acordo todos os dias, às 5h30 da manhã, eu vou fazer os meus exercícios no parque, eu caminho só, eu já fui atleta profissional, eu morei em San Diego, treinava 7 horas por dia, quase fui para Sydney correr 100 metros rasos. Eu era da equipe de San Diego, na época que o Joaquim estava lá, na época que o Zequinha estava lá. E tinha esse lance de ficar forte, de brigar contra o peso. Hoje eu caminho, eu faço meus exercícios dentro de uma faixa de conforto, que é a faixa que o meu corpo está dizendo para mim que eu estou bem. E eu nunca tive tão bem fisicamente na minha vida. Eu nunca fui tão forte. Eu perdi 5 quilos no primeiro mês caminhando, coisa que eu não conseguia perder correndo. E eu durmo cedo, porque a coisa mais importante é o seguinte, a maior influência que a gente tem na perda de peso, por incrível que pareça, não vem da alimentação e não vem do exercício. Um estudo inglês acabou de confirmar o que muita gente falava há muito tempo, vem da qualidade do sono. Então a pessoa conseguir dormir bem, que é quando várias operações acontecem no nosso corpo, respeitar o nosso organismo, se alimentar de uma forma, não precisa ser completamente regrada, mas se alimentar de uma forma equilibrada, eu acho que é a palavra certa, trazer equilíbrio para a nossa vida. O nosso corpo leva o resto sozinho. Então é triste quando a gente vê as pessoas querendo interferir de tanta agressividade no nosso corpo, quando o nosso corpo... A genética, mas Valide, a genética é muito menos importante. A genética é muito menos importante do que a gente pensa. Que eu tenho dizer, meu Deus do céu, não porque é, a genética cara, é muito importante. Sabe por que não é, cara? Eu concordo porque a genética é o seguinte, a gente é um pool genético muito menor do que a gente imagina em termos de dispersão. Porque a gente é um funil de 10 milhões de anos que gerou isso que a gente tem hoje em dia. E isso que a gente tem hoje em dia, essa máquina perfeita, ela funciona, e eu já vi pessoas com 120 quilos... Eu adorei essa palestra que você deu agora, esse depoimento. É não bacana, é lindo, cara. mas na prática... Você já viu pessoas de 120... Deixa eu só fechar aí. Viu pessoas de 120 quilos como? Perderem 40 quilos caminhando, fazendo... E não sou só eu, o livro do Nuno Cobra vendeu 500 mil livros, não foi o Semente da Vitória, né? E o meu Encantador de Vidas vendeu em um ano 150 mil livros. E eles vendem porque as pessoas que adotam essa vida de só respeitar o equilíbrio do corpo deles e pegar o organismo que eles têm e dar os 4 pilares, que são a respiração, uma alimentação equilibrada, uma movimentação responsável e um sono reparador, elas transformam completamente a qualidade física delas e a forma física delas. E aí elas querem trazer outras pessoas para o jogo. Eu acho o seguinte, há 3 anos que eu não pego uma gripe. Há 3 anos que eu tenho um preparo físico, eu tinha assim um esforço, eu levantava 150 quilos no supino e não tinha força.
Hoje, eu chego no parque fazendo exercícios muito mais leves, eu faço série de ginástica olímpica na barra, com exercícios que são prazerosos, são gostosos, que treinam o cérebro, que treinam a coordenação. E a gente tem que trazer isso para a gente, está tudo ligado, né? O cérebro está ligado com o corpo, está ligado com essa parte espiritual toda. É muito triste quando a gente vê as pessoas preocupadas o tempo inteiro com essa máscara que elas têm que apresentar para as outras. Isso eu acho que novamente, você vai falar sobre felicidade, Cristina, eu acho que tem muito a ver com esse lance da gente querer estar o tempo inteiro preocupado com o que os outros vão achar da gente, que é o lance de ficar mais forte, mais inchado, e aí no final a gente esquece completamente de quem a gente é. E a grande verdade, isso não sou eu que estou falando, há 2000 anos os filósofos falam isso, que é o seguinte, é impossível ser feliz sem você saber quem você é de verdade. E quanto mais você quer parecer para os outros, mais você se distancia de quem você é de verdade, menos você é feliz. Você acha possível perder 40 quilos com esses 4 pilares, dormindo bem? Dormindo bem, não comendo nada de carboidrato, fazendo horas de exercício. O grande problema é você identificar E a genética, o caminho que o cara tem que seguir para isso, porque a vida puxa para o outro lado mesmo. Puxa, é isso mesmo. Trabalho, casamento mal realizado, filhos complicados, tudo isso responsabilidades, E né? a genética, o não estresse conta? desvia e vai desviando passo a passo. Aí você começa a perseguir objetivos isolados que às vezes são antagônicos a outros. Isso, é verdade. Tá? E você se perde nessa procura. Então é muito difícil de você identificar o momento biológico que o indivíduo está, num momento biológico que ele está, qual é o rumo que ele tem que seguir. Tá? Restrição alimentar, mais exercício aeróbico, mais anaeróbico, organizar a cabeça, dormir melhor. Dormir melhor é talvez a coisa mais difícil do mundo hoje em dia. Como é que você vai dormir melhor? Você sabia que eu cheguei à conclusão que eu fiz Instituto do Sono uma vez, em São Paulo, porque eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Em 6 horas eu fiquei monitorado e eu acordei 27 vezes em 6 horas. 27 vezes. Eu achei que eu nunca poderia dormir melhor na minha vida. E aí o Nuno chegou para mim, o Nuno Cobra, e falou o seguinte, está no meu livro A História, falou, Eduardo, você tem que começar a dormir 8h30 da noite. Eu falei, Nuno, aí que eu não vou conseguir dormir em hipótese alguma, porque 8h30 da noite eu não tenho o menor sono. Ele falou, você acha que você não tem sono? Porque você se habituou a querer dormir mais tarde. E aí eu comecei a acordar muito cedo no primeiro dia, comecei a acordar tipo 5h30 da manhã e comecei a ter minha última alimentação mais cedo, porque realmente quando eu comia muito no final da noite, aquilo atrapalhava o meu sono. E realmente quando começou a chegar 8h30, 9 horas da noite, eu comecei a ficar um pouco mais molinho, um pouco com sono, deitei e dormi. E tive um dos melhores sonos que eu tinha tido nos últimos anos. E aí eu fiz o meu corpo entrar nesse ciclo, que é o ciclo da luz. A gente, Você o homem das ficou adorando cavernas, acordar é às 5h30 da manhã. então eu agora, e numa boa, eu sinto falta se eu não acordo de manhã para ver o dia amanhecer. Eu acho bonito o dia amanhecer. Que legal. O dia amanhecer é lindo, você consegue ter silêncio nessa cidade que é um caos. Você consegue ver as sombras começando a aparecer, você consegue ver que existe pássaro, existe um monte de coisa que você não presta atenção no dia. Você começa a prestar atenção nos detalhes, as ideias começam a vir para a sua cabeça, você começa a ficar criativo. Então, respeitando esse ciclo, eu equilibrei meu corpo de uma forma muito mais rápida que eu imaginava ser possível. Tem sempre uma restrição, né? Dormir 8h30 da noite. Eu acho uma restrição no meu modo tão de ver, séria tem outro, quanto né? o carboidrato. Mas não pode ser restrição, não pode ser limite, né? Eu tenho assim, eu acordo muito cedo também, meu sono é muito bom, essa é uma ótima... Você acorda cedo? Muito, também, acordo 5h30? 5 horas da manhã, todo dia. Todo dia. Mas por quê? É Não alguma sei, gincana? mas eu até brinco, eu digo que é maluquice mesmo, eu até brinco com a minha esposa, que ela diz, 5 horas da manhã todo dia, hoje o despertador não tocou, tu acordou antes do despertador. É interessante, é interessante. Acorda para acordar o galo. É interessante, mas eu gosto, acordo bem, acordo todo dia bem. Em que hora tu vai dormir? Não, vou para a cama mais 11 horas. Eu durmo 5 horas por dia. Eu só acredito que uma pessoa consiga realmente perder 40 quilos e ficar sem eles, se redirecionar a vida. É isso mesmo. Tá? Você Se tem você não toda a razão. redirecionar, você vai perder e depois você vai ganhar Mas, mais. doutor, eu lhe fiz uma pergunta que eu queria. Eu vou até insistir nessa pergunta. Aquilo, se defende e complica a tua vida. Hein, doutor? Ah. Desculpa, eu acho que eu perguntei algumas Já vezes. sei o que é genética. E a genética? Responde a genética, se ele não vai parar. Não, porque eu sei, porque eu trabalho com pessoas, é curiosíssimo, porque é muito interessante. Uma pessoa que tem uma genética de ser magrinho, pô, a minha genética é de ser um gordo. Tem coisa que a gente chama de genética, Valide, que nem genética é. Por exemplo, sua mãe engordou muito no fim da sua gestação. Nos últimos 3 meses da gestação, ela ganhou peso à beça. É aquele sangue
alterado de nutrientes que ela ingeria em excesso, passa para a criança. E eu aqui, tive isso. não teve isso. Minha mãe era forte. Então, certamente, todo filho de mãe que engordou muito no fim da gestação, ele já nasce com uma tendência de engordar, que não é genética, foi adquirido dentro do útero. Tá? E aquilo acontece porque você deseduca o eixo de produção de insulina e começa a comer uma fruta, um legume, um cereal e pagar preço de massa por aquilo. A máquina se desequilibra. Tá? Então, tanto que você vê que a criança que nasce filho de uma mãe que engordou muito no fim da gestação, ela já nasce pesada, nasce com mais de 3, 4, 5 quilos. Então, Ela já nasce gorda e faminta, Isso mesmo. tá? O que denuncia esse hiperinsulinismo. Isso não é genético. A genética explica muito pouco da Isso é um obesidade. intraútero. Tá? Você tem aí história de gêmeos univitelíneos com um gordo e outro magro. Quer dizer, Interessante, né? a influência é muito pequena. Existe influência evidente em outros fatores, mas não diretamente relacionado à capacidade de renovar o tecido adiposo do corpo. Porque a gordura é um tecido de escolha do organismo para guardar a sobra de energia. Estou gostando dessa consulta fria. A única célula do corpo humano elástica e foi bolada para isso é a célula de gordura, porque ela acomoda uma quantidade de calorias muito maior do que, por exemplo, o teu músculo acomoda. Seu músculo guarda o quê? Glicogênio. 1 quilo de glicose guarda 4.000 calorias. 1 de gordura guarda 9.000. Que interessante. Tá? Esse quilo que guarda 4, ele pesa 3, porque ele prende 2 litros d'água, glicose. Ela hidrata. E a gordura é seca, quer dizer, ela pesa 1/3 do que a glicose pesa e guarda mais que o dobro da energia. Por isso, a célula de gordura está aí para acomodar sobras. O problema é você ter condição de fabricar e usar no mesmo dia. E esse usar no mesmo dia significa saber queimar a gordura. Aí a coisa complica, tá? Porque depende de um monte de fatores, inclusive esses que o Eduardo está colocando, que eu achei fantástico. A sua palestra foi brilhante. Obrigado, obrigado, Alexandre. Intervalo. A gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.